Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Hoje um programa mais do que especial, viu? Sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente competente que corre atrás e procura soluções. Hoje transmitindo além do canal 3 da NET TV, também pelas maiores fanpages de Guarulhos. Estamos transmitindo pelo jornal Guarulhos Hoje. São mais de 217 mil seguidores nessa fanpage que é do nosso amigo Luciano Maciel. Estamos também transmitindo pelo Guarulhos Web, pela fanpage do Guarulhos Web. Mais de 76 mil seguidores. Estamos também na minha fanpage pessoal, na fanpage do programa e também na TV Guarulhos. Aliás, curta a nossa página aí, Tribuna Guarulhos, e você vai deixar ainda mais democrático esse espaço. Vamos falar do maior portal da cidade, que é o Guarulhos Web. Guarulhos Web, quer saber o que acontece na cidade? É só clicar em www.guarulhosweb.com.br. Também falar da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vai conversar com a diretoria, o presidente William Panek, e você vai descobrir soluções em telefonia, clube de descontos, certificado digital e uma gama de produtos desenvolvidos especialmente para você, que é aqui da cidade, comerciante ou industrial. Guarupaz também tem novidade, viu, meu amigo Lucas? Guarupaz, ela está trazendo um cartão assim, personalizado nesse tempo de Copa do Mundo, viu? E você vai até lá, vai ter seu cartão bonitinho para guardar como lembrança dessa Copa 2018. Temos aniversariantes hoje, Lucas? Vamos ver quem está fazendo aniversário hoje. Confira os aniversariantes desse dia 12 de julho. Rogério Santos, Kaique Enkler, Silvio Pompeu e Zina Costa. Parabéns e um ótimo aniversário! Bom, olha só quem está aqui no nosso programa. Do meu lado esquerdo, Maurício Colim, presidente da Ciesp Guarulhos. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, mais uma vez. Muito obrigado. E do lado dele, o presidente da ACE Guarulhos, William Panek. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui debatendo os assuntos da nossa querida Guarulhos. Do meu lado direito, com a grande honra de ter aqui o secretário da SD7, Rodrigo Barros. Seja bem-vindo, secretário. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite a todos da mesa e a quem nos assiste. Olha, e completando a mesa, nada mais, nada menos do que Reginaldo Sena, ele que é o presidente do Sincomércio de Guarulhos. Tem um currículo extenso que a gente ia falar meia hora aqui, mas ele dispensa apresentações. Reginaldo Sena, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Roberto Samuel, pela oportunidade. Estou aqui com essa mesa extraordinária para aprender um pouco com todos vocês e o nosso telespectador. Um forte abraço e estamos juntos. Olha, vamos começar aqui com o nosso secretário, ele que tem a agenda bem apertada. Secretário, como é que o senhor avalia esse semestre 2018 aí para a cidade de Guarulhos, que tem muita gente reclamando de falta de emprego, de aberturas de novas empresas. O que o senhor pode trazer de novidades aí para o nosso público? Bom, Roberto, hoje eu acho que o debate fica qualitativo quando a gente tem uma mesa com o presidente da Associação Comercial, William Panek, com o Maurício Colim, diretor do Ciesp, e também com o Reginaldo da Sincomércio. Acho que é importante a gente dizer o seguinte, os números mostram que a gente tem um 2018 positivo no primeiro semestre, né? Quando a gente fecha o número de janeiro a maio, em relação ao emprego, a gente tem um saldo positivo de 2.245 empregos no total, e quando a gente vai especificamente para a indústria, a gente tem um saldo positivo de 187 empregos. Né? Só no comércio é que de fato, e aí acho que o Reginaldo pode falar e vem acompanhando isso, a gente tem um saldo negativo de 326 empregos, e o serviço, acho que o Panek tem percebido isso, o serviço é o que mais tem crescido na cidade de Guarulhos. A gente tem um saldo do serviço de 2.410 empregos. Além disso, de quando a gente fala da empregabilidade, e a gente está olhando muito para essa transição que a gente vem vivendo, do fomento e do crescimento da indústria do serviço na cidade de Guarulhos, a gente tem o nosso trabalho do Aprende, que é o apoio ao MEI, que é o microempreendedor individual e também ao pequeno empresário. Mas falando especificamente do MEI, a gente tem um entendimento que é o fomento à livre iniciativa. Quando a gente pega o que a gente vem vivendo, e aí não estou falando de Guarulhos, né? Acho que a gente tem que olhar para o contexto global, obviamente para o Brasil, e olhar para a nossa cidade, que é a cidade de Guarulhos.
A gente viveu um período de desindustrialização no mundo, em virtude de tecnologia, em virtude de robótica, em virtude da própria indústria 4.0, que já é uma realidade fora daqui, no Brasil, acho que ela está engatinhando. Mas o fato é que a gente também vive uma era de novos empregos. A gente está vivendo a 4ª revolução industrial. E essa 4ª revolução industrial, assim como a primeira, Reginaldo, a segunda e a terceira, quando surge, na verdade, novas formas de você executar os mesmos serviços, você começa a criar um novo modelo de serviço. Se a gente pegar, e não precisamos voltar muito, Colim, se a gente pegar há 10 anos, não existia Facebook. Hoje o que a gente tem de emprego e de renda sendo gerado pelas redes sociais, já vista você aqui, você é um grande exemplo disso. Falou, o seu programa está na TV Guarulhos, mas além da TV Guarulhos está em 4 fanpages. Isso. Né? 5, inclusive, porque tem a sua pessoal. 5 fanpages. Então, toda essa mídia que está sendo gerada, o emprego que está sendo gerado aqui, é em virtude dessa nova economia. E dessa economia, por exemplo, que a gente acabou de citar, de redes sociais com a vinda do Facebook. O que eu quero dizer com isso é, a gente precisa preparar o profissional do futuro. E esse profissional do futuro, em boa parte, ele não vai ser empregado, ele vai ser um empreendedor. Colim, o emprego tem mudado também na indústria, não? O perfil do trabalhador também tem mudado grandemente nos últimos anos. Sim, é o que o Rodrigo falou, essa questão da desindustrialização, né? E focar mais nessa inteligência artificial que está vindo, né? que é a indústria 4.0 que ele citou, que volto a passar para o telespectador, não é só robô, é uma interação inteligente dentro da indústria, ela gera outros empregos, como ele disse. Então, assim, acreditar que a indústria 4.0 vem para perda de emprego, não. Ele vai gerar outro modelo de emprego. Né? Um emprego de um nível mais qualificado. E isso, não só a indústria, mas as cidades precisam se preparar. Porque a indústria 4.0 vai também levar essa inteligência artificial para fora das suas portas. E há um novo modelo de emprego chegando, que pode ser como foi no banco. No banco, hoje, você não fala quase com o caixa. Não. Você tem lá 4 caixas, você fica na internet. E por trás de toda essa máquina, como ele comentou agora, quantas milhares de pessoas estão trabalhando para que aquilo não pare de funcionar? Não pode haver erros. Então, assim, a recomendação é essa. Está vindo um novo modelo de indústria, há uma geração de novos negócios em 2018, que você estava colocando. Eu acho que a greve dos caminhoneiros deu um impacto, né? Nós vamos aí, nossos estudos é 10 a 15 anos para poder recuperar tudo que nós perdemos nessa greve agora dos caminhoneiros. Não digo que não é legítima, nem lícita, mas é um problema. Mas, assim, o que eu vejo que, se falar em empregabilidade, há que se pensar, nós temos que encontrar meios de fomentar a produção. Produção quem gera demanda, não é demanda quem gera produção. Porque você pode não ter produtos para serem comprados, então você precisa de produção. Para ter produção precisa de investidor, precisa de investimento. Então, bancos como Brasil e Caixa Econômica deveria ser uma referência de diminuir os juros também, fomentava mais dinheiro. Enfim, para encurtar para vocês, eu acho que há uma passagem agora nesse período dessas questões que eu comentei e mais a que o Rodrigo comentou, que ela é mais a médio e longo prazo. Há que se preparar para isso também. O Humile Ritaco nos acompanhando, Ciliene, Cláudia, Vitor Rocha, Roberto Souza, Decinho Pompeu, Mônica Adam, Jocicleide, César, Regina, Helder, Carlos, Kátia, Maurício Lara, Tereza Cardoso, Lucas Jesus, Osni, Cristiano, um monte de gente. Eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, porque hoje o programa está muito legal. Para que você também tem sentido isso na ACE e seus associados, dessa mudança de postura e de mão de obra? Na verdade, isso está estratificado no perfil do nosso associado. Como o Rodrigo falou, o serviço hoje é muito pujante. Até porque, complementando o que nossos colegas falaram, nós tivemos uma curva do desemprego enorme. E muitas pessoas que foram ceifadas desses postos de trabalho, elas não vão ser recolocadas no mercado formal, no mercado de trabalho, Colim. Elas vão ter que empreender, elas têm que sobreviver. E por isso que esse número de MEIs que estão sendo abertas aí é extraordinário, é um volume enorme de MEIs. E aí vai até o encontro do discurso do Rodrigo, que a Associação Comercial hoje está criando soluções de todo um portfólio para capacitar esse novo empreendedor, Roberto. Essa pessoa, ela tem um grande desafio, porque ela pegou o seu seguro, o seu fundo de garantia, ele pegou aquela reserva e ela vai tentar empreender, fazer o seu negócio. E hoje, para você ter uma maturidade aí do seu negócio e dar perenidade a ele, é os 2 primeiros anos.
Esses 2 primeiros anos são essenciais, para a saúde do negócio. Precisa de gestão, capacitação. E hoje, na Associação Comercial, nós estamos focados 100% em criar todas essas soluções comerciais aí para ajudar esse empreendedor. Eu acho que esse é um movimento sem volta. Eu acho que só para aproveitar, você vai passar a palavra para o Reginaldo, mas só uma observação que eu acho que vale a pena. No ano passado, com a criação do Via Rápida, nós licenciamos 4 vezes mais do que 2016. Então, em 2016, o número de abertura e licenciamento de empresas em geral era de 2.700 empresas. Em 2017, com o Via Rápida, esse número subiu para mais de 10.500 empresas. Então, 4 vezes. E uma outra coisa que eu acho que vale colocar, hoje, se você for abrir a sua empresa como microempreendedor individual, no posto avançado do Aprende, você leva 20 minutos para sair de lá formalizado. Acho que isso é interessante falar, porque mostra, na verdade, o objetivo do prefeito Guti sempre foi esse, né? Foi desburocratizar a abertura dessas empresas. E isso a gente tem conseguido. Mas também, Rodrigo, só complementando, é um grande desafio para também diminuir a mortalidade dessas empresas, dessas novas empresas. Eu acho que o governo está fazendo a parte dele de desburocratizar, também tem que avançar em dar esse crédito mais acessível e muito mais barato, mas também a gente tem que criar esse ambiente, que você está fazendo isso na Secretaria, tem em conjunto com outras entidades, com a Associação Comercial, é criar um ambiente de capacitação desse novo empreendedor, para que esse índice de mortalidade ele diminua e também esse microempreendedor lá no futuro ele consiga gerar emprego, ele suba de categoria também. Agora ele você levantou a bola para mim, porque agora é exatamente o que o Aprende vem fazendo, você sabe isso disso. Aí, né, Rodrigo? O Reginaldo Sena, ele me deu um toque muito interessante, que quando a gente fala em comércio, a gente sempre pensa nos grandes comércios. E ele tem uma informação importante, que a maioria dos comerciantes são pequenos comerciantes, né? Eles acabam saindo de um setor e indo muito para o comércio, não, Reginaldo? Samuel, tem uns dados importantes que a gente vem acompanhando, mas antes disso eu quero lembrar que há 10 dias atrás eu assumi a diretoria efetiva da FEComércio. Opa, verdade. Federação do Estado, que representa quase 2 milhões de empreendimentos no estado de São Paulo, 137 sindicatos no estado. Eu quero aproveitar para entregar para você um mimo, né? Opa, a FEComércio, sempre que a gente vai em algum lugar, a gente traz. Mas é só apresentador? É só apresentador. Depois para você eu levo na secretaria. É só apresentador. Vem, Colinho. Aí tem o material da FEComércio. A FEComércio é a Fiesp do comércio, né? Opa. O Colinha é o primo rico Deixa aqui, eu ver né? o que tem nesse seu material. Mas tem todo o Eu acho que podemos compartilhar esse mimo, hein? Não, de repente a gente pode compartilhar depois aí. Nessa economia colaborativa. Olha, tem um material informativo. Olha que legal. Olha, tá vendo? Tem um caderninho. Acho que esse eu já estou Você precisando, anotar. me habilito. Você anotar as coisas aí, ó. Tem um Brasil, que é um canal de informação e comunicação da FEComércio, Bacana. com entrevista de várias personalidades importantes do Brasil, pessoas como Rodrigo Barros e tantos outras pessoas que fazem a cabeça da sociedade, com informações importantes aí para você se deliciar e depois, com certeza, meu magnífico presidente, estarei providenciando a você, o Colim e a Rodrigo também. Maravilha. Mas tem uns dados importantes que eu preciso dar para você, olha, que é o seguinte, pesquisa recente da FEComércio dá conta que em abril foi gerado 200 novas vagas com carteira assinada de trabalho em Guarulhos, foram 3.700 admissões contra 3.507 desligamentos, no acumulado 2.079 postos de trabalho foram gerados pelo varejo aqui na nossa região. Pra você ter ideia, a região tem 103 mil empregos diretos do comércio varejista aqui de Guarulhos. Mas um dado importante, a gente tem andado muito por aí, quando o Panec falou sobre a questão do empreendedor, gente, o que você percebe, a quantidade de comércio que está abrindo, você vê lá agora, tem muito na moda essas lojas noturnas para vender bebida, você vê muitas lojinhas de batata, manicure, olha, tá um negócio maluco. Pet shopping, isso que pet shop. Isso que o Rodrigo Barro conta é verdade, nós somos detentores da junta comercial. Quando eu assumi a presidência do sindicato, demorava em média 5 dias para liberar um processo, Colim, de registro da empresa lá. Hoje é 24 horas. Você dá entrada hoje, no dia seguinte o processo já está na mão. E a gente atendendo o empreendedor, eu tenho contador de plantão. Certo. Às vezes o cara dá a entrada lá, o empreendedor está com dúvida, o contador desce, Rodrigo Barros, e já conversa com ele na hora, já orienta ele, já dá entrada e já corre. Então hoje é 24 horas de prazo para a gente cuidar disso. E o comércio é verdade, 96% é pequeno. É pequeno. 96% é pequeno. São pessoas que têm todo tipo de necessidade. E a reforma trabalhista trouxe um mundo novo para a relação capital-trabalho,
em que a gente vai começar a ensinar o empresário, Rodrigo, que ele pode ter uma mão de obra produtiva com custo menor. Quer um exemplo? A jornada intermitente. Você pode ter um empregado hoje que ele pode trabalhar 2 dias na sua empresa, dependendo da sua necessidade. Às vezes você não quer um empregado o dia, a semana inteira lá. Comércio, por exemplo, um restaurante, quer trabalhar sexta e sábado, ele pode ter um empregado com jornada intermitente. Esse empregado sai dali e trabalha no outro comércio. Você tem a jornada parcial. De repente você é uma empresa que quer contratar alguém para o serviço doméstico, faxina, Colim, e você não precisa ter lá a pessoa 6 dias, 5 dias por semana. Você pode contratar 2, 3 dias na semana, Sim, quer dizer, também acho você reduz interessante. custos. Então a gente começa agora um ciclo de orientação para o empresário. O primeiro evento vai ser no dia 30 de julho, agora no Pimentas, em que nós vamos com a nossa equipe mostrar para o empresário como é que ele faz para ele reduzir custo, tendo aquele empregado focado no resultado específico da empresa, aquele empregado que sai dali pode trabalhar com outro empregador e ele pode gerar negócio, ele como trabalhador, sem estar focado numa única empresa reclamando que ganha pouco. De repente ele pode trabalhar 2 dias aqui, 3 dias acolá, e no final, quando ele soma o seu ganho, o ganho dele é muito grande. Então a gente está indo para a cidade, mostrar para o empregador as duas pontas. Porque tem gente, viu, Roberto Samuel, é importante observar isso, e aí aqui eu deixo um recado para os meus colegas advogados. Tem alguns advogados, não todos, assim, não, agora reforma trabalhista pode tudo. Agora não precisa mais de sindicato, agora pode tudo. Não é bem assim, meu caro empresário, não é bem assim. A reforma trabalhista flexibilizou, mas trouxe um ingrediente importante que parte do empresariado não percebeu. É o ingrediente da responsabilidade. Gerou autonomia entre capital e trabalho, mas trouxe mais responsabilidade para a empresa. Então são temas importantes que o Sincomércio vai estar levando com o intuito de reduzir custo de folha, está trazendo empregado mais qualificado, mais disposto, porque ele pode ter um emprego aqui, outro emprego ali, e ele ganhar de todo mundo. Pessoal, Agora, eu só vou dar um recado aqui. O Mini Hitac está dizendo que vocês estão pegando o mimo. Né? O Mini Hitac deve estar no Nordeste ainda, Serginho? Não, o mimo ficou pro Roberto aqui. O Mini que está falando aqui, Roberto, toma cuidado aqui. Ó. Ah, Ó, eu não vou conseguir fazer as perguntas, que são várias perguntas em vários sites aqui, mas a gente vai tentar daqui um pouquinho. Algumas aqui. Pois não, Rodrigo. Eu acho que o Colim falou um ponto que... bom, primeiro essa flexibilização do trabalho que o Reginaldo colocou, eu acho que é importantíssimo para fomentar a economia e fomentar a livre iniciativa. Gera mais emprego, inclusive. O próximo gera mais emprego. Gera mais emprego, Gera gera mais renda, negócio, evidentemente. É. Agora, o Colim tocou num ponto que eu acho que é fundamental, e aí a gente não está falando da cidade de Guarulhos, a gente está falando em termos de política pública para o Brasil, de fomento à indústria, que é algo que a gente precisa olhar. E aí, isso a gente não a gente não fala olhando só para Guarulhos, até porque a gente está falando de Brasil, a gente está falando de uma economia nacional. Nós temos um grave problema no Brasil, que é o setor financeiro. Certo. Um grave problema. A gente fortalece e continua fortalecendo o setor financeiro, que é um dos principais setores do mundo, tá certo? Mas a gente continua fazendo uma política pública que não fortalece a indústria. E esse é o Muito grande menos problema. no comércio, viu? Muito E esse é o grande problema. Tá à margem. Então, o Brasil precisa pensar, pra gente, e esse é o momento, Colim, porque a gente está num momento de transição agora, Sim. saindo de uma crise que é a principal crise institucional que o Brasil já teve, econômica, e pra gente descolar dessa crise, pra gente ter um novo Brasil daqui 5 anos, daqui 10 anos, nova agenda. a gente precisa substituir a agenda do mercado financeiro no Brasil. Não dá pra gente fomentar o crescimento do mercado financeiro e fortalecimento do mercado financeiro e não fazer isso com o mercado que produz. Quem produz é a indústria. A gente precisa fomentar a indústria. Agora, na cidade não dá pra fazer isso. Não é a Secretaria da Fazenda de Guarulhos que Não faz tem isso. competência para isso. Não tem competência para não isso. consegue. Um conjunto A gente de ações, precisa, né? a gente precisa levar esse debate. Né? Eu tive, inclusive, na reunião de prefeitos da FNP em Niterói com o prefeito Guti e nós falamos sobre isso. Né? Então, é importante que o Brasil tenha uma nova agenda para o sistema financeiro e uma nova agenda de fortalecimento e de política pública de fortalecimento à indústria, porque é a indústria que produz. O Fábio Valentim está dizendo boa noite a todos, ao secretário. Precisamos conversar sobre inovações tecnológicas nas bibliotecas. O Maurício está falando uma coisa interessante, pergunta para todos, com essa coisa dos food truck, não está prejudicando o comércio, Sena, Maurício?
você coloca os food truck, isso não vai Tá sendo acabar atrapalhando regulamentado. também o comerciante que tem sua loja ali? Eu acho, para ser sincero para você, isso é um caminho sem volta. Isso está sendo hoje regulamentado, é uma atividade econômica que está surgindo e veio para ficar. O que tem que ser ela ser regulamentada. Eu acho que ela vem, em alguns casos, ela até traz mais atividade econômica naquela região que está deserta. Ela só tem que Quem fez ser a pergunta? adequada a isso. Ô Gilberto Silva. Gilberto, tudo bem? Eu vou me permitir aqui a responder a tua pergunta, inclusive como secretário da cidade. O prefeito Gucci, ele sempre defendeu a questão do food truck por dois motivos. O primeiro motivo é pela geração de renda. Você entendeu? Né? O food truck, ele vai no mesmo caminho da livre iniciativa. Para quem não sabe, o food truck agora foi regulamentado por um decreto pelo prefeito Gucci, na gestão do prefeito Gucci agora. Isso faz talvez 60 dias que a gente soltou esse decreto. Até então, como é que o food truck era regulamentado? A partir de licenças que eles tiravam para fazer eventos específicos. A ideia é que agora, naquelas regiões que inclusive não tem o mesmo potencial do comércio, a gente consiga ter o food truck para abastecer, seja em praças, seja em parques e por aí vai. Agora o food truck é super importante, Gilberto, para a geração de renda da cidade, e eu vou te falar algumas coisas aqui. Por exemplo, eu morei nos Estados Unidos em dois períodos diferentes, eu morei 4 anos, né? Várias cidades que a gente vai nos Estados Unidos, o food truck é uma das coisas, assim, super estabelecidas. E recentemente, inclusive numa missão com a cidade, nós estivemos em Washington. A principal praça de Washington tem pelo menos uns 40 food trucks parados ao redor da praça, né? E isso não deixa de fomentar o comércio local. Porque o sujeito que come um dia no food truck, no outro dia ele come no comércio local. Talvez o restaurante é um pouco mais caro para ele comer, ele come no food truck. Então, você, na verdade, democratiza o acesso a essa alimentação e, por outro lado, você gera renda, o que é super positivo. Só fazendo uma parte aqui, na nossa diretoria de AIB tem o Biavo, ele faz grandes eventos de food truck. O segmento tem essa consciência de não pôr um food truck na frente de um restaurante. Eles mesmos têm essa consciência. Isso foi muito discutido. Então, eu acredito que isso aí é mais uma atividade econômica que vem ajudar e também acolher esse contingente de pessoas que foram ceifadas do emprego dele. Ele tem que empreender, né, Reginaldo? Não E tem agora jeito. está regulamentado, Está que é importante regulamentado. reforçar. São Nós negócios temos- que não tem volta. Nós temos uma pessoa no telefone, meu amigo Lucas. Quem é? É o João Caetano. Oi, boa noite, João. Sim. Tá me ouvindo, Boa noite. João? Estou ouvindo sim. Eu sou... Não tá. Não Tá, tô ouvindo Eu aqui. tô ouvindo. Não tá tendo retorno aqui. Eduardo Henrique Martins, vice-presidente da SEAG, tá mandando um abraço para todos. Obrigado. Priscila Forneres também mandando um abraço. O Gilberto aqui estava mandando pergunta para todo mundo aqui. Regina Seles, Armando Turcão, Maurício Ribeiro perguntou sobre o Ford Truck, o Fábio falou sobre a biblioteca. Edmar pergunta para o presidente Reginaldo o que ele está fazendo para trazer as empresas âncoras para o Sim Comércio. Posso responder? Claro. As empresas grandes, bastante. Marisa, Riachuelo, C&A, Loja Zene, elas estão muito focadas na questão dos acordos e convenções coletivas. O que ocorre? O Maurício Colim tem muita experiência, porque ele é um excelente negociador sindical. Nós temos a convenção coletiva de trabalho, que ela estabelece regras para pequenas e grandes empresas. Às vezes tem regras que é para pequena e que para grande não serve, e que é para grande que prejudica a pequena. Então o que nós estamos discutindo com as grandes empresas? Você tem ideia, Riachuelo tem 40 mil trabalhadores no Brasil, só em Guarulhos 2.300. Via Varejo tem mais de 50 mil empregados. Então nós estamos debatendo, Rodrigo, fazer acordo coletivo por empresa, Maurício. Você sai da convenção coletiva e você discute a realidade daquele grupo econômico, daquela empresa. Então ali você discute banco de hora e outros direitos e benefícios que está focado para aquele segmento. Ou seja, você deixa de cumprir a convenção e passa a cumprir só as regras estabelecidas para aquele grupo econômico ou para aquele segmento. Isso é muito bom porque você atende de forma direta a necessidade do pequeno, em que ele não entra no guarda-chuva dos grandes, e os grandes acabam fazendo acordos específicos para atender a sua demanda específica. E isso eu trouxe experiência de sindicato profissional de onde eu vim, porque os pequenos reclamavam muito, diziam, não é possível, o piso que está aqui, eu que tenho 10 empregados, vou cumprir para a empresa que tem 200,
E a empresa 200 dizia, não, mas você tem acordo de PLR aqui, que eu já tenho acordo de PLR próprio com o sindicato. Para que tem que ter acordo de PLR? PLR é participação nos lucros. Para que tem que ter acordo de PLR na convenção, se eu tenho acordo próprio? Então eu trouxe essa experiência de sindicato laboral para o patronal e já assinamos acordo com o Riachuelo, com o Magazine Luiza e estamos assinando nos próximos dias acordo com as lojas Renner, que é um grande grupo econômico. Por isso que os grandes âncoras estão vindo para Guarulhos. E aliás, isso é um case, viu? No Brasil, é um case que eu estou fazendo aqui. Temos alguém no telefone aí? João? João, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Qual a sua pergunta, João? Eu sou o Caetano, eu sou gestor de negócios da Ruda Empresarial. Certo. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o doutor Reginaldo pelo trabalho realizado no município de Guarulhos através do Sincomércio. Certo. A pergunta é, gostaria que o doutor Reginaldo falasse um pouco sobre esse projeto, a parceria que a Contabilidade Arruda já faz parte. Gostaria de saber mais sobre essa questão dessa parceria junto ao Sincomércio. É importante essa pergunta, viu? O que eu estou fazendo? Eu estou propondo aos contadores, de repente ele tem lá 30 lojas pequenas. Eu estou dizendo, contador, vem para mim, vamos discutir um acordo coletivo para esse bloco de 30 lojas. Vamos discutir trabalho aos domingos, porque o comércio, diferentemente da indústria, tem necessidade de trabalhar aos domingos, de trabalhar no feriado. Então, quando você pega uma pequena empresa que às vezes deixa de cumprir uma cláusula de convenção coletiva, Colim, Paneca, porque ele não conhece, eu estou propondo aos contadores que venham até mim, em que eu e o sindicato profissional vamos fazer acordo coletivo específico, João, com aquele bloco de empresas. Então ela sai do guarda-chuva de uma convenção, que às vezes o empresário pequeno, ele não conhece, ele não sabe. Mas se ele tiver um contador que é o líder desse acordo coletivo, que envolve aquelas 10, 15 ou 20 empresas, fica mais fácil ele conhecer as leis, conhecer direitos e obrigações, sem estar preso a uma convenção coletiva que às vezes ele deixa de cumprir, aí chega um fiscal e agora o convênio social. É muito mais sério, porque o comerciante sabe, os advogados, que muito em breve as multas, o fiscal não vai mais na loja, não vai mais na indústria, a multa vai chegar pelo correio, não é? Então essa é a minha proposta, obrigado João pela pergunta, é que eu estou propondo aos contadores que venham para a gente fazer acordo específico com as pequenas. O Gilberto, ele pergunta, vamos tentar interpretar aqui, ele pergunta, pergunte ao Ciesp, o Maurício Colim, quais são os pontos positivos na aproximação do Ciesp com o Sincomércio ou até mesmo com a ACE. E vocês estão fazendo essa aproximação? É possível fazer essa aproximação, Ciesp, ACE e até mesmo secretaria? Não, eu acho que dentro de uma cidade como Guarulhos, todas as aproximações são importantes. Nós precisamos trabalhar em conjunto, não separar entidades e nem separar entidades de órgão público. Eu sempre comentei o seguinte, quando estava o Almeida na prefeitura, que era PT, nós trabalhávamos junto com o Almeida, que é o governo naquele momento. Então, com o Guti, não adianta eu ter partido, não adianta eu discutir contra a CE, contra a FEComércio, contra qualquer um. Todos trabalhando juntos em prol de alguma coisa. Porque assim, na fala do Rodrigo I, ele falou, globalmente houve uma desindustrialização e chega em Guarulhos. Tudo que acontece no mundo hoje, ele é tão interligado que acontece na cidade. Nós temos que parar de pensar localmente. Não há como você pensar... Então tem que ser integrado. Então, respondendo a pergunta dele, tem que haver essa integração, ela é super importante para a sociedade. Quando o Rodrigo fala, há que fazer uma agenda, todos aqui, você, ele, nós temos que cobrar a todos que é de direito, que tragam investidores, que reduzam juros, que melhore, que diminua os impostos, que desburocratize como nós cobramos a prefeitura, que ele acabou de falar do Via Rápida, que nós somos junto com as outras entidades, cobramos demais a prefeitura para que agilizasse isso para as pequenas. Isso não serve para a média e grande, tem outras regras, né? Mas para as pequenas, tem aí, como ele falou, 6 mil meios abrindo, tem 3 mil fechando, 6 abrindo, ficam 3. Há um ciclo. Tem que haver um amadurecimento desse pequeno empresário. Como dica, se estruture, busque o Aprende, busque a CE, busque o Ciesp, Comércio, pegue apoio em todas as áreas para que você se fortaleça para não fechar amanhã. Porque há um giro muito grande. São empregados querendo virar investidor, se tornar novos investidores. É importante? É. Para a economia? É. Mas assim, é um trabalho que tem que ser articulado entre todos, então é importante. Eu acho que respondi para o Gilberto. Né? E complementando, Samuel, é uma agenda em comum, uma agenda propositiva. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma entidade como o Sincomércio
levando capacitação, informação ao nosso público. Eu acho que isso é um trabalho integrado. Eu acho que a gente tem que levar a nossa cidade na posição que ela merece. Como existe o Aprende, nós ali fazemos parcerias, Associação Comercial, isso é histórico, com o Sebrae, que é um grande parceiro também. Sebrae é nós temos importantíssimo. núcleos, eu até conversei falando aqui na fala do Rodrigo, do segmento dos pet shops, do Estética e Beleza, porque nós temos núcleos no Aprende, estamos reeditando, de advogados, de estética. E aquilo ali, Reginaldo, é um celeiro de inovação, é um celeiro de boas práticas. Então nós temos que começar a criar uma agenda positiva. O debate é bom, ele acrescenta, mas com uma agenda positiva. Porque eu tenho certeza que os gargalos e os desafios são enormes. Mas com o quilate de pessoas que nós temos na nossa cidade, a gente consegue retomar o crescimento rapidamente. Kiko Magalhães nos acompanhando, o Ellison, o Valdir Pinto lá do Radar, Roda Center. Roda Center, desculpa, esqueceu. Meu vice-presidente de serviço. O Regis lá da CTX, o doutor Alexandre, cadê o Bernardes, a Maria José, o Eno, o Umili Ritaco está dizendo assim, empresário não precisa de tutela, precisa de liberdade e desenvolvimento em infraestrutura. Fantástico, ou seja, viu? o Fantástico. governo deve estar à frente para desobstruir os caminhos para quem quer trabalhar e produzir. Vou fazer o seguinte, Lucasão, para um rápido intervalo e já voltamos com essa grande bancada aqui, rapidinho. Você sabia que a frota de ônibus de Guarulhos é movida a biocombustível e esse combustível é muito menos poluente que o óleo diesel? Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado. É mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos, telefone 2441-4974, Presidente Irapuan Siqueira.
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, empresário e microempreendedor. Aqui quem está falando é o Bruno Fonseca, um dos fundadores da VML. O nosso painel está localizado no centro da Vila Galvão, na Avenida 7 de Setembro. Ele é composto por 6 módulos de 96 por 96, dando uma medida exata de 2,88 por 1,92. Ele é um painel de alta definição, modelo P10. Você vai ter a sua imagem perfeita, a sua marca vista para todos. Estamos localizados na rua Francisco Pereira, número 23. Venha nos visitar, tomar um café com a gente, temos bom negócio para você. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, em Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se num local de grande visibilidade e de fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para lar e eletrodomésticos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Pochiche, Bad Cat, Poluwear, Polishop, Hering Store, Pernambucanas, Marisa, C&A, Centauro, Lojas Americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escolas de idioma, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviços, o Tenda Atacado. Venha desfrutar do momento de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração, só aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em shoppingbomsucesso.com.br. Você sabia que o setor de transporte coletivo é um dos maiores geradores de empregos formais na região? São mais de 5 mil empregos diretos só em Guarulhos, beneficiando mais de 17 mil pessoas. Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Olá, seja muito bem-vindo à edição compacta do Direto da Redação, essa primeira edição, com algumas das principais notícias desta quinta-feira, dia 12 de julho de 2018. Criminosos usaram explosivos para explodir caixas eletrônicos em um estacionamento de um supermercado na madrugada desta quinta-feira, aqui em Guarulhos. O ataque aconteceu na Avenida Palmira Rossi, no bairro do Recreio, por volta das 3 da manhã. Após furtarem os caixas 24 horas, a quadrilha ateou fogo em carros do estacionamento na rua para impedir a aproximação da polícia. Quando a PM chegou ao local, criminosos já tinham fugido. Ninguém se feriu. Não há informações sobre a quantia que foi levada para o local. O argentino Francisco Chamorro venceu ontem a segunda etapa da terceira volta ciclística de Guarulhos. Ele completou os 120 quilômetros entre São Vicente e Guarulhos com um tempo de 3 horas, 12 minutos e 16 segundos para levar a melhor. Chamorro foi seguido por Joel Cândido Prado Júnior e Endrigo da Rosa Pereira, ambos com o mesmo tempo. Uma matéria hoje publicada pelo jornal Folha Metropolitana alerta para o risco do Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso ficar sem remédios, caso o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano seja o vencedor da licitação que participa para administrar a unidade de saúde. Isso porque, segundo a matéria, os grandes fornecedores de remédio afirmaram ao jornal que não vendem os seus produtos a empresas que possuem restrições de crédito e que tenham sido alvos de protestos por dívidas. E a INDSH tem atualmente quase 3 milhões em protestos devido a dívidas adquiridas nos últimos anos. E chegamos ao fim do nosso Direto da Redação, essa edição compacta. Para saber mais ou para outras informações, é só você acompanhar a nossa edição ao vivo, a segunda edição, a partir das 16 horas, aqui no Facebook do programa Tribuna Livre Guarulhos. Então, até mais tarde.
bem, voltamos aqui aos estúdios da TV Guarulhos, programa Tribuna Livre. Hoje recebendo aqui o presidente do Sincomércio, Reginaldo Sena, o secretário da SD7, o nosso amigo Rodrigo Barros, Maurício Colim, presidente do Ciesp Guarulhos, e também o nosso amigo William Panek, presidente da ACE. Bom, várias perguntas, Luiz Ângelo nos acompanhando, Antônio do Vale também, Gilberto Silva, a Nívia Colim nos acompanhando. Nívia Colim, manda um abraço. Um abraço, é melhor mandar um beijo. Um beijo. Osni Galdino, e como ficará a situação do licenciamento ambiental industrial? Pergunta do Osni, quem pode responder? O licenciamento continua no mesmo formato, não houve alteração nenhuma. O licenciamento ambiental, houve uma tentativa de alguém dentro do governo em criar uma taxa que nós já pagamos ao IBAMA, criar uma taxa na cidade, sem sentido, mas em tratativas com o Rodrigo imediatamente já bloqueou, o Guti também entendeu que não cabia, até porque o governo municipal pode requerer junto ao IBAMA uma parcela desse dinheiro, que acaba ajudando o município que faz o licenciamento. Então, foi bloqueado, não vai acontecer nada. Boa. Só para reforçar a resposta do Colim e aproveitar a pergunta, Roberto Samuel, acho que tem algumas questões para serem respondidas. Primeiro que essa taxa, ela foi uma ideia de 2014, né? E aí retomaram essa ideia, o projeto de lei foi enviado ao departamento que cuida disso no governo, e imediatamente o prefeito pediu para que fosse enviado para a nossa secretaria, para que a gente tomasse pé da situação e fizesse contato com as entidades. Quando isso aconteceu, eu estava viajando, foi agendada uma reunião, e quando eu cheguei de viagem das minhas férias, inclusive, tomei conhecimento da situação, conversei com o prefeito Guti, e aí eu acho que é importante dizer o seguinte: o primeiro entendimento não iremos criar taxa para empresário pagar. Esse é o primeiro entendimento. Boa. O prefeito Guti entende que não está na hora de criar taxa para empresário pagar. Na verdade, não está na hora agora e não está na hora depois, porque essa não é a visão do prefeito e não é a minha visão enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico. Se a gente quer desenvolver a economia, o que a gente não pode é dar a conta para o empresário pagar. Ponto. Depois vem a segunda questão. Essa taxa, ela é sim uma taxa federal que tem um repasse de até 60% para o governo do estado. Desses 60% do governo do estado, o município pode requerer 40% dos 60%, tá certo? Então, essa é a agenda que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar, inclusive, não só apenas como a cidade de Guarulhos, mas a gente vai se unir através da Federação Nacional das Prefeituras, dos prefeitos, para poder debater essa agenda com o governo federal, com os governos estaduais, e aí especificamente com o governo do estado de São Paulo, para que a gente possa, de fato, ter o repasse dos 40%. É importante dizer que hoje o nosso fundo ambiental ele é deficitário, ele não tem o dinheiro que ele precisa para poder exercer a função que ele tem, né? O governo do estado transferiu para os municípios uma boa parte do trabalho ambiental, uma boa parte, que é hoje, dentro do sistema do meio ambiente, ele é gerido pelas prefeituras municipais, mais especificamente pelas secretarias de meio ambiente ou departamentos de meio ambiente. Aqui na cidade é pela secretaria. Essa secretaria tem um fundo ambiental. Esse é o sistema do meio ambiente, esse é o sistema ambiental. E este fundo precisa de recursos para exercer a função que ele está exercendo. Mas esses recursos não virão dos empresários. Esses recursos virão de repasses que iremos requerer ao Estado. Não, é que é assim, esses recursos vêm dos empresários. Então tem que ser dividido com o município. Nós não iremos sobretaxar. Isso, porque assim, desse dinheiro dessa taxa que nós pagamos ao IBAMA, 25% ficaria, 26% para o município, poderia ficar para o município, 35% para a CETESB, que é o órgão que representa o Estado, e o restante para o federal. Então, assim, essa é uma conta justa. Alguns municípios já conseguiram. Então, assim, eu entendo que não vai haver aumento nenhum. Esse é o principal papel do Ciesp, articular junto com as secretarias como SD7, SDU e Meio Ambiente, para que não haja nenhuma oneração. Nós já tivemos uma discussão com o ISS esse ano. Certo? Isso mesmo, tivemos. Né? E fizemos um grande esforço, e você sabe que fizemos um grande esforço, isso eu repito,
Porque quando você vai para uma mesa de negociação, e o Reginaldo Senna aqui pode falar isso, você não pode ir para falar não. Sim. Pegamos uma cidade quebrada, conseguimos manter 75% de uma alíquota de ISS, e se tivesse adesão daquela proposta, e você quando soube ela, eu acho que isso poderia ter avançado muito, porque o governo foi sensível a isso. Isso demonstra, primeiro, a sinergia e a comunicação entre as entidades. Sim. Porque todo mundo quer um mundo ideal, mas a gente tem um mundo real. Porque quem acorda pela manhã é o cara que vai pagar o imposto. Então, eu, como presidente, Reginaldo, o Rodrigo Barros, eu não posso estar atrás do aplauso fácil. No primeiro momento achavam, não, foi relutante que aumento. Nenhuma entidade, nenhum dirigente é a favor de qualquer aumento de imposto. É isso mesmo. Nenhum. Nossa cidade foi herdada uma grande dívida, chegou um momento que tinha que ter uma readequação do ISS e nós saímos vencedores. Sabe por quê? Nossa cidade não perdeu competitividade com nenhuma cidade ao entorno e mais ainda, conseguimos manter quase 70% eu acho que houve uma discussão da cidade, o governo foi sensível parcialmente. Eu acho que poderia ser um pouco melhor, né? A minha visão é essa. Eu acho que houve uma conquista maior por parte da CE, sou aqui de reconhecimento. Né? Já conversei com o Guti várias vezes e, como o Rodrigo disse, não dá para aceitar mais nada de aumento. Esse ano nós já tivemos o ISS, que foi prejudicou a indústria. Nós tivemos o aumento da passagem de ônibus, hoje a indústria paga mais cara a passagem, isso é uma coisa que incomoda muito os industriais. Né? Agora o governo está mais sensível, nos escutando mais. Eu acho que aumentou esse diálogo, está aumentando com o amadurecimento desse governo. Né? Eu acho que o governo está amadurecendo. Né? Eu acho importante levar isso para os telespectadores, né? Que há um amadurecimento, há uma sensibilização, há o que se melhorar. Como eu disse, questão da passagem de ônibus. Já conversamos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico por causa do plano diretor, que nós queremos mais áreas para que haja mais espaço para as indústrias virem, porque as indústrias também não vêm para Guarulhos porque tem pouca área e o que tem é caro. Então, há que criar mais áreas voltadas para a indústria. Uma outra questão que eu acho importante, já reclamei com o Rodrigo, com o governo, é melhorar a questão logística. É um problema de Guarulhos muito sério. Né? Então, acho que são questões que nós estamos tendo que trabalhar. E, só para finalizar o que eu acho para o governo, que eu acho que o tema é também fazer com que o governo melhore, eu acho que as incubadoras, né? Eu acho que a nossa incubadora, ela perdeu bastante com os problemas que houve na gente, houve uma queda de investimento nessa área. Eu acho que o governo poderia ver um meio, Rodrigo, de atuar mais naquela incubadora ou gerar uma nova, mais focado para a indústria, porque o incubado, se ele tiver mais tempo para amadurecer, ele vai ser mais sustentável. Muitas MEIs fecharam porque elas não conseguiram se tornar sustentáveis. Sustentáveis, se alguém não entende, ela poder andar sozinha, gerar riqueza, dinheiro para que ela possa operar, porque muitos, como o Senna estava falando agora há pouco, né, já começam seu negócio endividado. Então, há que se pensar um trabalho de incubagem um pouco mais fortalecida. Sheila Salles Romero nos acompanhando, Regina Séries está dizendo muitos comércios fechando, também reclamando, haja taxa. O nosso amigo está nos acompanhando aqui, espera um pouquinho, só sumi o nome dele. O Wagner Ribeiro nos acompanhando. Valdir Pinto está dizendo que só tem fera aqui nessa bancada. Muito um abraço, bem. Valdir. O Ellison também nos acompanhando. Eita, nós. Rapidamente, bem rápido, porque nós já estamos terminando o nosso tempo. Você quer fazer? Eu acho importante, na verdade. Eu concordo com o Colim quando ele fala do amadurecimento da nossa relação. Eu acho que foi um amadurecimento orgânico, né? E ele vem de ambos os lados. E acho que a gente vem cada dia mais melhorando isso. Então, esse é um ponto importante. Antes até de comentar a questão da passagem, que é importante que o cidadão saiba que hoje a prefeitura tem um repasse que no ano passado foi superior a 60 milhões de reais do município, e ainda temos um repasse para 2018 de 30 milhões de reais. Por que existe esse repasse, Roberto Samuel? Porque metade do transporte público hoje é gratuito. É isso mesmo. A gente tem um problema sistêmico hoje que a gente vive. E assim, depois que você começa a andar de graça, ou porque é idoso, ou porque é estudante, você não quer mais pagar. É direito adquirido. Como é que a gente entra nisso? Então assim, o governo tem trabalhado muito com os operadores, com a própria Guarupás, que faz um belo trabalho, são organizados,
tá certo? Para poder melhorar essa agenda. Já foi de 60 para 30, a gente conseguiu reduzir. Eu não sei se você sabe, mas o governo já trocou, o prefeito Guti já trocou 120 ônibus. Se você olhar a frota hoje que está rodando, e você deve ter funcionário aqui que anda de transporte público, vai dizer o quanto melhorou a frota, né? Então é importante dizer, a passagem subiu sim, e se não tivesse subido, o subsídio teria que aumentar muito. Esse foi um grande problema. Eu estou aqui, na verdade, explicando o fato, eu não estou nem fazendo uma consideração contra. Agora, o que é importante a gente dizer aqui? E aqui eu não falo para a indústria, para o comércio, essa é uma agenda que eu vou falar, Roberto Samuel, que ela é de todo mundo dessa bancada e da sociedade, que é o Pacto Federativo. O governo federal e os governos estaduais repassaram aos municípios a conta. Quando o prefeito Guti diz que assumimos o governo com 7,4 bilhões de dívida, e aqui eu tenho que ser muito transparente com todo mundo, essa culpa não é uma culpa que você pode dar 100% para a gestão anterior. Não é. A culpa tá no que a gente teve que assumir de custo na saúde, do que a gente teve que assumir de custo na segurança, que a segurança é do Estado, e hoje a gente tem 900 guardas municipais. Do que a gente teve que assumir de custo na educação. A gente precisa rever. Precisa existir um novo pacto, um pacto federativo no Brasil, para poder ter repasses aos municípios. Nós somos geradores, Roberto Samuel. Nós temos 1.400.000 pessoas vivendo aqui e que isso custa. E quando a gente olha, essa conta quem está pagando é o próprio município. E não dá, a gente precisa rever isso, né? E é por isso que às vezes sai caro. Então, assim, eu estou colocando esse ponto, não é uma agenda do governo municipal. Essa é uma agenda da sociedade. A sociedade precisa participar dessa agenda. A conta não fecha. E a gente conseguiu, o prefeito Guti conseguiu no ano passado, pagar 1 bilhão da dívida, então essa dívida reduziu em 1 bilhão, e agora com a negociação do SAI, que representava 3 bilhões a dívida, a gente deve reduzir em mais 1 bilhão. Então, isso é para mostrar o quanto a gente tem trabalhado. Sobre a incubadora, a gente deve fazer um novo chamamento e na verdade, fazer uma nova reestruturação aqui. A gente está conversando, tem diálogo com a própria gente, que é a gestora. Hoje a prefeitura não tem gestão da incubadora, tá? Hoje a prefeitura não tem gestão nenhuma da incubadora. O que a prefeitura faz? Ela paga o aluguel do espaço em que a incubadora está instalada. E eu concordo com você, a gente precisa ter uma incubadora mais forte. Estouramos nosso tempo aqui, quero agradecer, o Wagner, a Noêmia nos acompanhando, a Regina, um monte de gente aqui e nós estamos com o nosso tempo estourado. Wagner, obrigado, não vai dar para fazer a pergunta. Um minuto, que eu acho que isso 30 segundos. Todos aqui. 30 segundos. 16, dia 16. Desse mês a gente comemora o Dia do Comerciante. Certo. E a gente não podia se privar de passar essa data em branco. E todas essas pessoas que fazem, né, a renda também da cidade, né? Reginaldo, você hoje participando, atuando nesse segmento, você vê como é pujante esse segmento, que só pede por serviço. Então, a Associação Comercial vai fazer uma série de eventos e vai ter um que eu convido todos vocês, você telespectador e todos da bancada aqui. Dia 29, no Clube Vila Galvão, é um grande almoço de negócios para a gente comemorar essa data com música, comida à vontade, bebida. E eu espero todos vocês lá. E fiquei muito feliz. 15 segundos, vai, tchau. Empresário do comércio, eu quero propor a você que nos procure no da Comércio, para a gente poder discutir cláusulas de acordo com convenções coletivas. Você que tem empregado, nós temos modalidades e instrumento de formalizar, regularizar a sua situação, está com empregado sem registro, tem problema de hora extra, trabalha aos domingos e feriados. Por favor, ouça o seu contador, ouça o seu advogado, mas não perca a oportunidade de ouvir quem tem 30 anos de experiência da relação capital-trabalho. Nós podemos te ajudar. Sim Comércio, vai lá para a gente conversar. Obrigado. Colim, obrigado. Tem nem 10 segundos para mim. Obrigado você. Foi bom. Só, pessoal, pense em Guarulhos, pense em São Paulo, pense no Brasil. Está chegando a eleição. É a hora da gente se unir num caminho comum. Não importa de qual entidade a gente faz parte. Perfeitamente. Rodrigo, obrigado. Obrigado. Vamos elevar o nosso otimismo, vamos elevar a nossa brasilidade e vamos torcer pelo nosso povo, porque a gente precisa dar valor ao brasileiro. É verdade. Amanhã tem reprise das 13h30 às 14h30. Um beijo e tchau. Vamos rezar nesse momento por todos os trabalhadores e trabalhadoras
entregando assim a nossa vida e o nosso seguimento a Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas casas, a bênção do Deus que é todo-poderoso. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.